Mais de 100 anos atrás, um menino de 11 anos deixou sua bebida na porta de casa durante uma noite de inverno. O copo estava cheio de pó de refrigerante dissolvido em água, com um palitinho para misturar. 20 anos depois, Frank Epperson, aquele mesmo garotinho, apresentou sua invenção acidental, o picolé, em um parque da Califórnia, nos Estados Unidos. Não há registros do sabor original do picolé, mas os primeiros foram de cereja, o mais popular, limão, laranja, banana, melancia, uva e até cerveja de raiz. Os cookies com gotas de chocolate são mais novos que os picolés. Foram inventados na década de 1930. Ruth Wakefield, proprietária de um restaurante popular chamado Town House Inn, foi quem deu vida a essas delícias. Há várias histórias por trás dessa criação. Uma diz que Ruth estava sem chocolate de confeiteiro e resolveu substituí-lo por um meio amargo, esperando que ele derretesse completamente, o que não aconteceu. Outra afirma que um pouco de chocolate caiu na massa por acidente. Ruth negou a origem acidental de seus cookies, afirmando que tudo havia sido planejado. Há muitas lendas por trás da criação da batata chips. Uma afirma que elas foram inventadas em 1853 por um chefe de um luxuoso restaurante de Nova York. As batatas fritas eram uma das especialidades desse restaurante e as pessoas pareciam adorá-las. Mas havia um cliente que não estava satisfeito com a qualidade e sempre reclamava que eram grossas demais. O chefe George Crumb fez batatas mais finas, mas o cara reclamou de novo. Então, o cozinheiro fez questão de preparar uma fritada de batatas finas como uma folha de papel. Elas eram tão fininhas que era impossível comê-las usando talheres. E, surpreendentemente, o cliente implicante adorou. A receita dos chips se espalhou e, em poucas décadas, as batatas chips já eram encontradas em todos os supermercados dos Estados Unidos, deixando de ser um prato quente para se transformar em um lanche rápido. O molho inglês foi outro produto inventado por acaso. Dois químicos ingleses, John Willey Leah e William Henry Perrins, esqueceram alguns barris no porão da farmácia por alguns anos. A primeira mistura que eles fizeram era totalmente não comestível por causa do sabor forte. Mas por ter ficado dentro dos barris, acabou fermentando. Quando os químicos redescobriram os barris e tiveram a curiosidade de experimentar o conteúdo, viram que o gosto havia ficado adocicado. Hoje, esse condimento é usado para intensificar até comidas como o chili com carne. O molho inglês faz parte do quinto sabor, umami, que significa apetitoso, o que explica seu bom gosto. O tofu, ou coalhada de soja, foi inventado muitos séculos atrás. Uma das teorias que explicam sua origem diz que ele foi criado por um príncipe chinês. Outra afirma que surgiu de uma mistura de feijões cozidos com sal marinho. O sal era bem impuro, então continha cálcio e magnésio. Esses ingredientes fizeram com que a mistura de feijão ficasse com uma consistência de coalhada. Outra lenda diz que um pouco de nigari, uma espécie de sal marinho evaporado, caiu acidentalmente em um pouco de leite de soja. Hoje em dia, os médicos nos mandam ficar longe da Coca-Cola, mas ela foi inventada por John Pemberton, que tinha diploma médico e era farmacêutico. O vinho de coca francês de Pemberton era utilizado inicialmente como remédio para dores intensas, dores de cabeça e tônico para os nervos. Em 1886, uma lei proibiu seu uso e John teve que mudar a receita tirando o álcool. Mas uma coisa permaneceu, a noz de cola, que dá o sabor inconfundível a essa bebida. Algumas lendas dizem que John colocou água gaseificada nela por acidente, mas na verdade é que ele sabia bem o que estava fazendo. Pemberton pensou que as bolhas seriam uma substituição saborosa para o álcool. A cola de John é definitivamente a precursora da Coca, mas a bebida de hoje é bem diferente da receita original. O sanduíche foi inventado por acaso também. Nos anos 1700, John Montagu, o quarto conde de Sandwich, mandou seu criado preparar um lanche simples, que pudesse ser comido sem talher algum. Ele pediu que o empregado colocasse carne entre duas fatias de pão. Lord Sandwich era viciado em jogos de cartas. Então, poderia comer esse lanche sem interromper o jogo nem engordurar as mãos. As pessoas começaram a pedir para ter o mesmo do Sandwich, quando estavam fazendo algo importante, e pouco depois o prato acabou recebendo esse nome. O ketchup que comemos hoje foi tão modificado ao longo dos anos que não tem nada a ver com sua receita original. Ele surgiu no século XVII, quando os chineses fizeram uma mistura de peixe em conserva e especiarias, chamando-a de um nome parecido com ketchup.
e que significava salmoura de peixe. Os ingleses experimentaram esse molho pela primeira vez 100 anos depois. A versão dos britânicos tinha cogumelos, cebolinha e até nozes. Mais tarde, a palavra ketchup mudou de significado e era usada para qualquer molho de cor escura. O primeiro ketchup de tomate tinha anchovas na receita, o que mostra sua relação com o antigo molho de peixe chinês. Os nachos não são uma comida mexicana tão antiga. Eles foram inventados em menos de 100 anos atrás. Inácio Anaya, cujo apelido era Nacho, foi quem criou essa iguaria nos anos 40. Ele era um chefe e um dia, uma cliente perguntou se Nacho poderia trazer um lanche diferente para ela e suas 3 amigas. O cozinheiro viu que as garotas estavam com muita fome e resolveu preparar algo rápido para elas. Ele precisou improvisar, usando os ingredientes que tinha na hora. Então, pegou algumas tortilhas fritas, ralou pedaços de queijo em cima e aqueceu tudo. Para tornar a receita mais saborosa, jogou algumas fatias de pimenta jalapeño em cima. Quando a cliente perguntou o nome daquele lanche diferente, Inácio não hesitou e foi logo dizendo: especialidade do Nacho. Os salgadinhos de queijo eram um subproduto nos anos 30. Edward Wilson percebeu um vazamento de mistura de milho em uma das máquinas de uma fábrica que produzia ração em flocos para animais. Aquelas tiras pareciam interessantes, então o homem resolveu levá-las para casa para temperá-las. Ele percebeu que aqueles pedaços de massa endureciam quando expostos ao ar. O experimento foi um sucesso e mais tarde evoluiu até chegar ao salgadinho famoso que temos hoje. O macarrão instantâneo não foi criado por acaso. Aconteceram diversos erros durante sua elaboração. A ideia principal era dar vida a um alimento que durasse muito tempo nas prateleiras. Após várias tentativas fracassadas, Momofuku Ando inventou um método para preservar o macarrão. Ele era processado de várias formas: cozido no vapor, desidratado, frito em óleo quente e temperado. O macarrão instantâneo era um produto para ricos, já que custava muito mais caro que o tradicional. Outro produto que surgiu meio que sem querer foi o iogurte. Ele apareceu na Ásia Central há milhares de anos. Alguns pastores guardaram leite em um lugar onde havia um monte de bactérias, sem saber. O leite fermentou e virou uma mistura espessa com sabor diferente. Um dos pastores foi corajoso e experimentou. Nada de ruim aconteceu com ele. Então, as outras pessoas começaram a comer aquela mistura também. Hoje, a limonada rosa tem aquela cor bonita por causa do suco de uva ou de corantes. Mas há 2 lendas sobre como ela foi inventada, e todas envolvem funcionários de um circo. A primeira alega que Henry Elliot, que trabalhava em um circo, deixou cair algumas velas vermelhas de canela dentro de sua limonada e ela ficou cor-de-rosa. A outra é um pouco nojenta. O funcionário do circo, Pete Conklin, ficou sem água para fazer limonada e usou a água do tanque onde suas colegas haviam lavado suas calcinhas vermelhas. As peças íntimas soltaram tinta e a água ficou rosa. Pete colocou um pouco de açúcar, algumas fatias de limão e ácido. Ele a chamou de limonada de morango. Os clientes adoraram e as vendas dobraram. Pois é, cuidado com o que se bebe por aí. A Tarte Tatin, uma torta invertida de fruta caramelizada, foi preparada pela primeira vez por engano. 2 irmãs, Stephanie e Caroline Tatin, eram donas de um hotel nos anos 1800. Um dia, Stephanie quis preparar uma simples torta de maçã, mas ela cozinhou as frutas na manteiga por tempo demais. Para disfarçar o erro, despejou a massa em cima das maçãs e levou ao forno. Quando a tirou, a torta estava com muitas marcas de queimado. Quanto azar, hein? Stephanie não queria que os hóspedes vissem aquilo, então virou a torta de cabeça para baixo e a apresentou como uma receita recém-inventada. Os hóspedes adoraram e pouco depois, a torta se tornou o carro-chefe do hotel. Ok, tenho que ir. Esse vídeo me deu uma fome. Que tal comer banana com maionese? Ou mergulhar picles em pasta de amendoim? Essas combinações de comida parecem ser estranhas, mas será que o gosto é bom? Bem, experimente. Oreos com mostarda pode se tornar seu prato preferido. Tá legal, siga minha linha de raciocínio. Tomates com pasta de amendoim. Coloque várias fatias de tomate sobre um pedaço de pão e espalhe um pouco de pasta de amendoim em cima. Ou simplesmente coloque uma camada grossa de pasta de amendoim em cima da metade de um tomate. Essa combinação fica deliciosa e é bastante popular entre os comilões. Nutella com batata frita. O sal costuma intensificar os sabores. É por isso que se você mergulhar uma batata frita na Nutella, esse famoso creme de avelãs vai ficar mais docinho e gostoso. Outra forma de se deliciar com batatas fritas é tomando achocolatado enquanto as come. Banana com bacon.
Uma fatia de bacon crocante e temperadinho, combinada com uma banana docinha, é uma mistura perfeita. Coloque esses ingredientes sobre uma fatia de pão, acrescente um pouco de pasta de amendoim e... o sanduíche perfeito está pronto. Picles com sorvete. Bem, confesso que essa combinação pode não agradar a todos, mas há comilões que acham essa mistura inusitada de doce e salgado, ácido e leitoso, estranhamente deliciosa. Queijo cheddar com torta de maçã. Hoje em dia, ninguém mais se surpreende quando servem queijo fatiado com maçãs frescas. Mas já que esses alimentos combinam tão bem, por que não dar um up nesse combo? Dizem que a ideia de acrescentar queijo cheddar a tortas de maçã surgiu na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo inteiro. Batata frita com mel. Se quiser tornar suas batatas fritas mais empolgantes e diferentes, o mel pode ajudar nisso. Seu sabor adocicado vai complementar o sal das batatas. Há restaurantes que até têm mel no cardápio de molhos. Banana com maionese. Não vai despejar um monte de maionese em cima de uma banana descascada e enfiar na boca. Estou sugerindo montar um sanduíche de banana, passando um pouco de maionese nas fatias de pão. Você se surpreenderá. Chocolate com batatas chips. Essa combinação de doce e salgado é muito gostosa. É por isso que tanta gente adora chips com cobertura de chocolate. E muitas marcas já incluíram essa mistura em suas linhas de produção. Hambúrguer com geleia. Hoje em dia é possível pedir esse combo na maioria dos restaurantes e ninguém vai achar você maluco. Bem, quase ninguém. Cada vez mais pessoas estão preferindo a geleia do que o ketchup. Pipoca com leite. Alguns indivíduos substituem o cereal matinal por pipoca e despejam leite em cima, afirmando que esse prato é tão gostoso quanto o cereal. E aí, vai encarar? Chocolate branco com caviar vermelho. Dizem que essa mistura inusitada de comidas foi criada por um chefe famoso. Ele ficou impressionado com o tanto que o sabor salgado do caviar suavizou a doçura do chocolate branco. Se você gosta de sabores agridoces, vai adorar esse aqui. Pasta de amendoim com picles. Vamos supor que você não esteja tão empolgado com a ideia de mergulhar picles diretamente na pasta de amendoim. Neste caso, é só combinar esses ingredientes em um sanduíche. O sabor ácido do picles vai diluir a consistência grudenta da pasta de amendoim. Melancia com sal. Quem nunca experimentou essa combinação saborosa geralmente pensa que o sal elimina a doçura da melancia, mas é justamente o contrário. Uma pitadinha de sal vai apenas realçar o sabor dessa fruta. Manga com pimenta malagueta. Se você adora comidas apimentadas, essa combinação vai surpreendê-lo. Basta salpicar um pouquinho de pimenta em pó sobre uma manga fatiada e apreciar a explosão de sabor. Pasta de amendoim com bacon. Lembra do combo de banana com bacon? Dessa vez, substitua a banana por um pouco de pasta de amendoim. A suavidade dela vai entrar em contraste com a crocância do bacon. Mas cuidado, essa mistura pode ser viciante. Sorvete com molho de pimenta. O jeito mais eficaz de apagar o fogo causado por comidas apimentadas na sua boca é tomando leite. Então por que não usar essa dupla desde o início? Pingue um pouquinho de molho de pimenta no seu sorvete de baunilha para satisfazer sua alma aventureira. Chocolate com abacate. Não é só acrescentar um pouquinho de chocolate na sua torrada com abacate. Você também pode fazer um milkshake de dar água na boca com essa dupla. A textura amanteigada do abacate vai complementar perfeitamente o sabor do chocolate e faz até rima. Hambúrguer com pasta de amendoim. Hambúrgueres com geleia são uma combinação agridoce, mas com pasta de amendoim, o sabor salgado do lanche fica mais acentuado. Em vez de espalhar pasta de amendoim derretida sobre seu hambúrguer, coloque-a na preparação dos bifes. Seu hambúrguer ficará muito mais suculento. Oreos com mostarda. Quem já provou esse combo jura de pés juntos que os sabores combinam perfeitamente. Abra um biscoito Oreo, tire o recheio e o substitua por mostarda alemã. Você não vai se arrepender. Pasta de amendoim com maionese. Essa é uma das combinações mais bizarras que se pode imaginar em um sanduíche, mas sua história é longa. As pessoas começaram a misturar pasta de amendoim, que é rica em proteínas, com maionese, cheia de gordura, durante épocas mais difíceis. Mas depois o sanduíche ficou, pois a combinação caiu no gosto do povo. Pizza com mel. O mel quente pode ser uma inesperada, mas maravilhosa cobertura para a pizza. Por exemplo, essa é uma ótima forma de equilibrar o excesso de sal que vem em pizzas de pepperoni. Então, quando for preparar uma pizza em casa, coloque um pouco de pepperoni e pimenta em cima dela e depois cubra tudo com mel. Pode me agradecer depois. Azeite de oliva e sorvete.
Para obter um combo mega delicioso de salgado com doce, coloque um pouquinho de azeite e sal marinho em cima do seu sorvete de baunilha. É sério, é muito gostoso. Pasta de amendoim com molho de pimenta sriracha. Aqui está mais uma combinação inusitada de 2 ingredientes incompatíveis. Mas na verdade o gostinho adocicado da sriracha que fica na boca vai fazer o sabor da pasta de amendoim ficar mais interessante. E a pasta, por sua vez, vai suavizar o gosto picante da pimenta. Maçã verde com molho apimentado. Você pode já ter experimentado manga ou abacaxi misturados com molho apimentado, mas o que muda com a maçã verde? A acidez dela é perfeita para pratos apimentados, pois faz a boca queimar menos. No entanto, ao mesmo tempo, o sabor dessa fruta confere um sabor forte e um pouquinho amargo à mistura. Morango com vinagre balsâmico. Essa é uma combinação italiana já comprovada e que funciona maravilhosamente bem. O sabor do vinagre faz o morango ficar mais doce e também complementa sua natureza suculenta. Melancia com queijo feta. Toda salada grega clássica tem feta, mas esse queijo pode ficar ainda mais gostoso quando combinado com frutas, principalmente com melancia. A estrutura densa e a salinidade do feta acrescentam um sabor a mais a essa fruta suculenta. Sanduíche de pasta de amendoim, geleia e biscoitos de queijo. A pasta de amendoim com geleia é um clássico há muito tempo, mas e esses biscoitinhos com sabor de queijo? Os verdadeiros comilões sabem que esse ingrediente torna tudo mais especial. Seu sanduíche fica super crocante e mais saboroso, e os biscoitos são salgados o suficiente para equilibrar a doçura da geleia. Manjericão com morango. Eu já mencionei os benefícios de misturar morango com vinagre balsâmico, mas morangos com manjericão são tão bons quanto. Você pode testar essa combinação quando for preparar limonadas e outras bebidas. Manjericão com iogurte de morango congelado é uma mistura incrível. Calda de picles com frango. Temperar o frango com a salmoura do picles ajuda a mantê-lo suculento. Ao mesmo tempo, esse método preserva o sabor natural da carne. E há outro benefício, você não precisa usar sal no processo. A calda da conserva já tem sal suficiente. Hummus com oshikoku seco. Depois de mergulhar seu biscoito cracker no hummus, coloque vários oshikokos secos em cima. O sabor ficará ainda mais especial. Te vejo no sábado. Você desliga e percebe que faltam 2 dias para a principal reunião de família do ano. Sua lista de compras está pronta. Você vai ao maior supermercado da cidade. Segue a lista ao pé da letra, pegando tudo o que precisa o mais rápido possível. O carrinho está cheio de frutas, legumes, laticínios, carnes, peixes, pães. Muito bem! 1 hora depois, você volta para casa e orgulhosamente entrega as sacolas de compras para sua avó. À medida que ela pega os itens, franze a testa cada vez mais. Acontece que o peixe e a carne que você escolheu não estão nada frescos. E essas bananas e verduras também não chegarão até sábado. A avó diz que vai salvar o dia. Vocês fazem um bom lanche para não ir às compras com fome. Assim não comprarão coisas desnecessárias. E então, vocês entram no carro para fazer tudo de novo. Compras inteligentes significa percorrer a seção do mercado onde você pode encontrar todas as coisas frescas e saudáveis. Frutas, legumes, laticínios, carnes e peixes. Eles normalmente reservam os corredores centrais para junk food. Então, vocês decidem ignorá-los completamente. Sua primeira parada é a seção de hortifruti. Vovó diz que você deveria passar mais tempo aqui. E ainda bem que você chegou antes do almoço. A maioria dos mercados recebe produtos frescos ao abrir, ou mais tarde, à noite, antes de fechar. Você estende a mão em busca dos tomates embalados, mas vovó o impede. Frutas e legumes pré-embalados geralmente são mais caros. Além disso, essa embalagem não permite que você verifique cada item. Um bom tomate maduro pode pesar o dobro de um verde. Deve ter a pele lisa e firme e cheirar a tomate. Não coloque esse machucado no seu carrinho. Machucados são um terreno fértil para bactérias. Tente encontrar pepinos firmes que não tenham manchas ou pontos moles. Os melhores são verdes escuros. Se você vir manchas amarelas, significa que já estão muito maduros e provavelmente terão um sabor estranho. O mesmo vale para os pimentões. Devem ser de cor intensa e sem manchas. Agora vire-o de cabeça para baixo e conte as saliências. Ter 4 saliências significa menos sementes e mais sabor. Ter 2 a 3 saliências significa sabor amargo. O talo do pimentão fresco é sempre verde, firme e estaladiço. Tire essas batatas com brotos do seu carrinho agora mesmo. Escolha as firmes e lisas, sem a pele enrugada, manchas escuras ou cortes. Escolha apenas alface verde sem buracos ou bordas marrons. Quanto mais brilhante o tom de verde, melhor.
Passando para o balcão de frutas, vovó explica que uma melancia madura terá um caule marrom seco. Essa daqui, com um amarelo escuro, deve ter ficado no chão tempo suficiente para ficar doce. O mesmo vale para os melões. Os de casca amarelada são mais doces, pois receberam bastante luz solar até o momento da colheita. Confira o caule do cacho antes de levar as bananas para casa. As hastes devem ser verdes a amarelo claras e não marrons. Só pegue bananas avulsas se você quiser comê-las imediatamente. Elas sobrevivem mais tempo em cachos. Nunca julgue uma manga pela cor. Em vez disso, aperte-a suavemente. Uma manga madura cederá um pouco e também terá um aroma frutado na extremidade do caule. Frutas menores normalmente são mais doces, mas essa regra não funciona para os morangos. Diferentes tipos vêm em tamanhos diferentes, então os maiores também podem ser gostosos. O amadurecimento termina quando são colhidos, então escolha frutas vermelhas brilhantes com folhas verdes frescas. Elas pareceriam secas e murchas se tivessem sido colhidas há muito tempo. Esse limão não vai te dar muito suco. É pálido, o que significa que é mais velho. Este firme e sem manchas com a casca fina e lisa será muito melhor. Também parece mais pesado, e esse também é um bom sinal. Você está comprando para um grande evento, caso contrário, nunca compraria muitos produtos de uma só vez. Se for fresco e orgânico, naturalmente não durará muito tempo. E sempre opte por frutas e vegetais da época. Serão mais baratos e de melhor qualidade. Próxima parada, mel. Este parece estranho para você, pois tem cristais no fundo do pote. Mas a vovó explica que isso é um sinal de frescor. É normal que o mel cristalize quando a temperatura cai. Também é um bom sinal que pareça opaco. Isso significa que é mais natural e saudável e não pasteurizado. Você verifica a lista e percebe que ainda precisa de um pouco de pão. Você já sabe que a melhor opção é o integral. Você pega e estuda o rótulo. Feito com grãos integrais, não serve. Este que diz farinha de trigo integral é bom. Quanto menos ingredientes, melhor. Se você não consegue pronunciar o nome do aditivo, não irá querê-lo no seu pão. Não deve ter conservantes, cores ou sabores artificiais. Você pressiona levemente o pão que acabou de escolher. Bingo! Ele voltou à sua forma original, o que significa que é de alta qualidade. Se você vir a marca do seu dedo, ele pode ter sido congelado anteriormente, ou o processo de cozimento deu errado. Você se move em direção à seção de alimentos enlatados e vovó pula na sua frente. Ela tem certeza de que os alimentos enlatados são ruins para a saúde, pois contêm uma enorme quantidade de sódio. Você a convence a pelo menos estudar os rótulos. Você deve sempre escolher alimentos enlatados que não contenham muito sal nem açúcar. Os conservados em água ou no próprio suco são os mais saudáveis, pois contêm menos ingredientes artificiais. Você encontra um atum embalado em azeite. A embalagem está perfeitamente fechada, então está tudo bem. Você sabe que nunca deve levar uma lata enferrujada, pois pode ser perigoso. Parece que você tem tudo o que precisa, exceto carne e laticínios. Você sabe que deve sempre pegar esses por último. Eles podem estragar-se em geladeira se você demorar muito nas compras. Você abre algum espaço em seu carrinho para proteger as frutas do suco de carne crua. A carne vermelha deve ser de cor escura, roxo, vermelho e marrom são bons. A carne de porco deve ser de tom rosa claro. Deve cheirar bem, não pode ser pungente de forma alguma. Se você pode ver muitas fibras, deve ser alguma carne dura com sabor forte. O filé mignon não terá nervos porque é super macio. Manchas brancas e estrias de gordura em todo o músculo são outro sinal de que a carne é suculenta e macia. Se você não planeja preparar a carne imediatamente, escolha aquela com a melhor data de validade. Você ainda pode comê-la com segurança após essa data, mas o sabor é melhor antes. Marcas sujas dentro da embalagem são um sinal vermelho. Alguém deve ter manuseado com as mãos sujas. Se o frango que você vai comprar tiver pele, ela deve ser mais pálida do que a carne, não amarela nem marrom clara. As bordas não devem parecer secas. Os cortes devem ser lisos e de tamanho uniforme. Se não for bem cortado, pode haver pequenos pedaços de articulações e ossos em seu almoço. Qualquer frango que esteja no recipiente há mais de 2 dias deve ficar melhor na prateleira e não no seu carrinho. Vovó pega um peixe e o encara nos olhos. Ela explica que um bom peixe terá olhos salientes com pupilas pretas brilhantes. A pele do peixe fresco deve ser sedosa, não pegajosa ou sem brilho. Esprema o filé. Se ficar marca do seu dedo nele, não é bom. A última parada do dia, laticínios. Você alcança o fundo da prateleira para encontrar aqueles com a data de validade mais distante. A mesma regra funciona para alimentos congelados, alimentos embalados e ovos.
Os estoquistas localizam os mais novos atrás dos itens mais antigos. A vovó recomenda escolher leite pasteurizado. Quando o leite passa pela pasteurização, ele é aquecido para combater as bactérias que causam doenças. Isso não tira o valor nutricional do produto, então não se preocupe. Ao escolher o melhor iogurte, preste atenção no rótulo. Quanto mais palavras tiver nele, pior. 3 ingredientes básicos são suficientes para fazê-lo funcionar. O resto pode ser conservantes e açúcar, coisas de que você não precisa. Culturas vivas e ativas é algo que você quer ver na lista de ingredientes. Não se esqueça de pegar um pouco de queijo. Não este, no entanto. Os tipos macios, como ricota, cream cheese, queijo de cabra ou queijo ralado, não devem ter nenhum mofo. Ele pode penetrar no interior facilmente. Um pouco de mofo é bom em queijos duros. Você pode cortar cuidadosamente a área ao redor e ainda comê-lo. Eba, você terminou as compras. Hora de ir para casa e cozinhar. Muitas pessoas tendem a guardar diferentes tipos de alimentos na geladeira por precaução. Parece ser a decisão mais inteligente para prolongar a vida útil de um produto, mas não é tão simples assim. Para alguns alimentos, a geladeira pode ser prejudicial. Por exemplo, os molhos. Se a embalagem não disser o contrário, é melhor mantê-los fora da geladeira. Você pode colocá-los em um armário longe do forno para protegê-los das mudanças de temperatura. O pior inimigo dos grãos de café é a umidade. O óleo especial dos grãos é o responsável por aquele cheiro agradável e aconchegante do café. Quando você o coloca na geladeira, a condensação altera toda a sua estrutura celular e faz com que toda a mágica desapareça. Mas se seu objetivo é livrar-se da cafeína, talvez seja uma boa ideia armazenar seus grãos no frio. Dizem que o mel é um alimento imortal. Você pode armazená-lo quase para sempre, mas certifique-se de fazer isso corretamente. Mantenha-o em um local frio e escuro, mas não coloque na geladeira. Caso contrário, ele pode cristalizar e perder algumas de suas principais propriedades benéficas. Colocar tomates na geladeira parece bastante inofensivo, mas não é a melhor ideia. Isso fará com que eles percam seu sabor delicioso, pois o ar frio retarda o processo natural de amadurecimento. Assim, as membranas finas dentro dos tomates ficam menos suculentas. E você não quer que sua salada fique aguada e sem gosto, não é? A melhor maneira de armazenar os tomates é em uma caixa ou cesta bem ventilada em temperatura ambiente. Se quiser evitar que bananas fatiadas fiquem marrons, use um suco cítrico. Basta derramar suco de laranja ou de limão sobre as bananas cortadas. Infelizmente, esse truque só funciona por algumas horas. A maneira perfeita de armazenar o chocolate é dentro do estômago. Brincadeirinha. Mantenha-o longe da geladeira e guarde em um local fresco e escuro. Dessa forma, você não apenas protege sua sobremesa de seus colegas japês esfomeados, mas também mantém a aparência atraente do chocolate. Não é uma boa ideia colocá-lo na geladeira, pois a diferença de temperatura criará um pouco de água condensada na superfície da barra de chocolate. E mantê-lo longe da geladeira é mais seguro para os dentes. O chocolate tende a endurecer em baixas temperaturas, o que torna cada mordida mais difícil. Não mantenha seu hummus em temperatura ambiente. Não importa se é caseiro ou pasteurizado, em ambos os casos não é seguro. Se ele for tradicional e não tiver conservantes, sua vida útil é de até 1 semana. Quanto ao hummus de supermercado fechado, você pode armazená-lo na geladeira por cerca de 3 meses e por 1 semana depois de aberto. Digamos que você tenha acabado de assar biscoitos perfeitos. É hora de colocá-los em um vidro ou recipiente. Infelizmente, os biscoitos acabarão perdendo aquela textura maravilhosa de recém-saídos do forno e continuarão ficando cada vez mais duros à medida que os dias passam. Mas se você adicionar uma fatia de pão nesse mesmo recipiente, os biscoitos continuarão macios por muito mais tempo. Isso porque eles absorvem a umidade do pão. As pessoas costumam embrulhar queijo em embalagens plásticas, mas essa solução está longe de ser perfeita. O filme plástico junta muita umidade, o que cria um ecossistema para o mofo crescer e se desenvolver. Se você quiser proteger seu queijo desse cenário cruel, borrife-o com vinagre. Mas não use mais do que algumas gotas. Caso contrário, isso irá arruinar o sabor original do seu queijo. Após esse passo, embrulhe bem o queijo em papel manteiga e coloque-o na geladeira. Não há regras especiais sobre ovos. É seguro armazená-los de ambas as maneiras, dentro ou fora da geladeira, desde que a data de validade esteja de acordo. É importante garantir que a temperatura seja estável e consistente. Se a sua escolha for colocar os ovos na geladeira, não os deixe na prateleira da porta. Para protegê-los das flutuações de temperatura, coloque os ovos mais ao fundo da geladeira. Além disso, os especialistas não recomendam remover os ovos da embalagem. Esses recipientes são realmente destinados a prolongar a vida útil dos ovos. Sim, a temperatura não é igual em toda a sua geladeira. As prateleiras na porta são a área mais quente, por exemplo.
E quanto mais próxima a prateleira estiver do freezer, menor será a temperatura. Portanto, se você deseja criar uma distribuição perfeita de alimentos dentro da sua geladeira, não pule as recomendações específicas de armazenamento mencionadas em algumas embalagens. Se você guardar o pão na embalagem do supermercado, prepare-se para ver algum mofo em poucos dias. É melhor mantê-lo caixa bem fechada com um pouco de sal. Essa dica irá protegê-lo de mofar. Além disso, evite manter o pão na geladeira, pois o ar frio o deixará seco muito rapidamente. Mas, quando você precisa guardar o pão por muito tempo, pode colocá-lo no freezer. Dessa forma, ele permanecerá fresco por até 6 meses. Se você quer evitar que pepinos fatiados sequem, coloque-os em um recipiente hermético e despeje água fresca nele. Não os guarde na geladeira por mais de uma semana. Quanto a pepinos inteiros, lembre-se de que eles apodrecem no ar frio muito mais rápido do que a temperatura ambiente. Se quiser mantê-los frescos pelo maior tempo possível, guarde-os fora da geladeira. O abacate é uma fruta delicada com regras de armazenamento complicadas. Se o seu abacate estiver duro e ainda não totalmente maduro, mantenha-o longe da geladeira, pois o ar frio retardará o processo de amadurecimento. As bananas emitem altos níveis de etileno, o que ajuda os abacates a amadurecerem mais rapidamente. Então, se quiser acelerar o processo, coloque o abacate em um saco com uma ou várias bananas. Ao mesmo tempo, se o abacate estiver macio e maduro, armazená-lo na geladeira evitará que estrague. Algumas pessoas preferem embrulhar essa fruta cortada em filme plástico junto com uma fatia de cebola. Essa dica ajuda o abacate a ficar fresco por mais tempo. Outra maneira é cobri-lo com azeite de oliva. Lembre-se de que o abacate cortado pode ser armazenado na geladeira por no máximo 3 dias. Mantenha as cebolas e o alho longe da geladeira. Temperaturas baixas causarão mofo muito mais rápido. Se você quiser mantê-los frescos por um longo tempo, armazene-os em um local fresco e seco. Por exemplo, no armário da cozinha. E se você não se importa com o estilo de casa de campo na sua cozinha, amarre as cebolas umas com as outras e mantenha-as penduradas. Além disso, evite armazenar laranjas e outras frutas cítricas na geladeira. Infelizmente, as baixas temperaturas tornam essas frutas menos saborosas e menos benéficas para a sua saúde. Você pode armazená-las em uma fruteira sobre a prateleira ou na mesa da cozinha. Não se preocupe, isso não vai acelerar o apodrecimento delas. Assim como muitos outros vegetais, as berinjelas não gostam de baixas temperaturas. Na geladeira, elas ficam macias e perdem suas boas propriedades bem mais rápido. Mantenha esses vegetais longe da luz solar direta, em algum espaço seco e a temperatura ambiente. Se você cortou uma maçã, mas não quer comê-la imediatamente, aqui vai uma dica. Coloque um elástico ao redor das fatias para mantê-las juntas. Isso evitará que a maçã fique marrom. Essa fruta permanecerá fresca e crocante por até um mês inteiro quando armazenada em um saco resistente à umidade na geladeira. É aconselhável evitar lavar as maçãs antes de armazená-las, pois pode causar deterioração. Nunca coloque azeite de oliva dentro da sua geladeira. Se você já cometeu esse erro antes, provavelmente notou aquelas coisas brancas estranhas dentro do óleo. Não se preocupe, não é tóxico. De fato, baixas temperaturas na geladeira causam a condensação da água que se parece com impurezas desagradáveis. É melhor manter o azeite à temperatura ambiente e longe da luz solar direta. Melancias e melões mantidos à temperatura ambiente contêm mais nutrientes benéficos e antioxidantes em comparação com aqueles mantidos na geladeira. Mas depois de cortar a melancia, é melhor guardá-la no refrigerador. Use filme plástico para cobrir bem o lado cortado e substitua-o sempre que cortá-la. Além disso, você pode cortar seu melão ou melancia em fatias menores e armazená-las em um recipiente hermético na geladeira por até uma semana. Congelar o gengibre permitirá que você o mantenha fresco por 2 a 9 meses sem perder a qualidade. Você também pode ralar com antecedência para consumir uma colher de cada vez. Isso vai economizar seu tempo, especialmente naqueles dias agitados em que você precisa preparar algo rápido. Alexandre o Grande, uma das figuras mais famosas na história antiga, era, ao que tudo indica, um grande fã de uma sobremesa gelada que todos amam até hoje. Dizem que Marco Polo, o explorador e escritor italiano, levou da Ásia para a Europa uma receita parecida com um sorbet, uma sobremesa congelada feita com água adoçada e fruta. Mais tarde, ela foi chamada de sorvete e era um quitute frequente na corte de Carlos I da Inglaterra, no século XVII. Na França, foi Catarina de Médici que lançou a adorada sobremesa congelada, pouco depois de se casar com Henrique II. A guloseima se tornou disponível para o público em geral por volta de 1660, quando um homem da Sicília misturou leite, creme, manteiga e ovos no Café Procope, a primeira cafeteria de Paris. Thomas Jefferson tinha uma receita preferida de sorvete, que era feita em 18 etapas.
O sorvete se tornou tão importante na cultura popular que tem até suas próprias leis e regulamentos para garantir que seja sempre produzido com um certo padrão de qualidade. Mas nem toda sobremesa congelada que se vê por aí é sorvete de verdade. Para ser comercializado com esse nome, precisa conter no mínimo 10% de gordura láctea e não pode pesar menos de meio quilo por litro. O sorvete de verdade não precisa ser tão fofinho. Tecnicamente, isso significa que ele precisa ter não mais que 100% de overrun, que é o ar incorporado. Então, para obter aquela textura específica que todos conhecemos e amamos, a base precisa ser muito bem batida, mas só até uma determinada porcentagem. Para ser mais preciso, se você bater 1 litro de sorvete, o produto final não pode passar de 2 litros. Sua sobremesa preferida ainda pode ser quebrada em muitas outras subcategorias, com redução total ou parcial da gordura, por exemplo. Para ter certeza do que está comprando, sempre confira a tabela nutricional no rótulo do produto. Um tipo interessante de sobremesa congelada é o gelato. Apesar desse nome ser uma versão italiana da palavra sorvete, há diferenças entre os dois, principalmente em relação ao conteúdo de gordura. O gelato geralmente possui menos gordura láctea do que o sorvete deveria ter, mas como ele possui um baixo overrun, cerca de 20 a 30%, o resultado final ainda fica denso e rico em textura. Os italianos também dizem que o gelato não deve ter menos que 3,5% de gordura. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, os franceses também deram seu toque especial à sobremesa. O sorvete francês, conhecido como frozen custard, também leva ovos na receita, com não menos que 1,4% de gema de ovo. Sabia que há muitas frutas, como a framboesa, que pertencem à família das rosas? Cerejas, damascos, ameixas, peras, maçãs, pêssegos e amoras também são dessa família. E fazem parte dessa categoria por causa de suas flores, que nascem com 5 pétalas iguais, distribuídas ao redor de um miolo central. As bananas são consideradas pseudofrutos, mas os morangos não, já que pertencem à família das rosas. Nós também compartilhamos 50% de nosso DNA com as bananas. Será que é por isso que essa fruta é tão amada por grande parte das pessoas? Quer saber mais um engano que cometemos? O chocolate branco não é chocolate, já que não contém nenhuma parte sólida de cacau. Ele é feito apenas com uma mistura de açúcar, produtos lácteos, baunilha, lecitina e manteiga de cacau. Não é à toa que os pais do mundo todo tentam convencer os filhos a comer brócolis. Considerando o mesmo número de calorias, esse vegetal tem quase tantas proteínas quanto um bife. Resta saber se os pais sabem disso. Além da baixa quantidade de gordura, o brócolis possui muitos outros benefícios para a saúde que a carne não tem. Hoje o ketchup é visto como o companheiro indispensável das batatas fritas, mas houve uma época em que ele era considerado um medicamento. Nos anos 1800, um médico que morava em Ohio, nos Estados Unidos, acreditava que os tomates podiam tratar problemas digestivos e criou uma fórmula parecida com a do ketchup, que depois foi transformada em comprimido. Ei, quer comer um comprimidinho com essas fritas aí? Por falar em batatas fritas, você sabe onde surgiu essa delícia mais famosa do mundo? Foi na Bélgica. Mas tem gente que acha que as fritas tiveram origem na França, por causa do jeito como são cortadas. Aposto que tem um pote de pasta de amendoim guardado em algum lugar do seu armário, mas tenho lá minhas dúvidas se você sabe o valor nutritivo desse produto. Além de ser uma boa fonte de proteína, possui vitaminas e um antioxidante poderoso. Estudos mostraram que os norte-americanos gostam tanto desse alimento que a quantidade que comem por ano daria para cobrir o chão do Grand Canyon. Mais precisamente, são cerca de 225 milhões de quilos de pasta de amendoim por ano. No Brasil, ela também está se tornando cada vez mais popular. O salmão nem sempre tem aquele tom rosado naturalmente. O selvagem é rosa por causa da grande quantidade de camarões que ele consome na natureza. Mas os salmões criados em cativeiro geralmente são brancos, então os produtores precisam adicionar corantes à base de plantas para obter aquele tom rosado. As cenouras também não eram originalmente alaranjadas. O vermelho amarelado com o qual estamos acostumados hoje vem de uma mutação genética do vegetal que ocorreu no século XVI. Antes, as cenouras eram brancas ou roxas. Assim como você coloca ketchup nas batatas fritas, provavelmente pega um pouquinho de wasabi para acompanhar seu sushi. O que poucos sabem é que na maioria das vezes, esse wasabi não passa de raiz forte tingida. O verdadeiro é muito caro, é por isso que a maior parte dos restaurantes usa outra versão.
Você pode até já ter visto eles juntinhos em uma mesma embalagem, mas a verdade é que os pimentões vermelhos, verdes e amarelos não são a mesma coisa. São necessários diferentes tipos de sementes para conseguir cultivar cada um individualmente, já que são de espécies diferentes. Sabia que uma em cada 4 avelãs vai parar em um pote de Nutella? Esse creme é tão popular que os cientistas estão buscando formas de cultivar avelã em laboratório para compensar a escassez global dessa oleaginosa. Pense nisso quando for pedir mais uma cobertura de Nutella. Claro, cada garrafa de água mineral possui um prazo de validade, mas não é a água que vence. A data mencionada lá é, na verdade, para a garrafa, já que com o passar do tempo, o plástico pode liberar substâncias prejudiciais na água. Sabe por que a comida servida nos aviões é tão insossa? Nem sempre a culpa é do cozinheiro. A altitude na qual você está voando influencia a química do corpo, afetando seu paladar. Provavelmente você já adicionou em sua salada pelo menos uma vez na vida, mas tem gente que ainda confunde coentro e salsinha, e não são a mesma coisa. O coentro geralmente é vendido com raiz e tudo, mas a salsinha não. Esta é para quem adora frutas. Cientistas inventaram uma árvore de salada de frutas. Sim, é isso mesmo. Uma árvore que pode dar diferentes tipos de frutas ao mesmo tempo. Ela foi criada na Austrália e consegue gerar até 6 tipos. Uma variedade produz aquelas com semente, como pêssego, ameixa, nectarina e damasco. Já outra variedade é para quem prefere frutas cítricas, limões, limas, tangerinas, laranjas e até tangelos, pomelos e toranjas. Tem gente que não come por causa do mau hálito que causa, mas o alho é considerado um dos alimentos mais nutritivos que existem na natureza. Um único dente dele pode conter 2% da quantidade diária recomendada de vitamina B6. Estudos mostraram que a substância química que dá aquele sabor distinto ao alho, a alicina, faz bem à saúde. O único alimento que nunca estraga se for armazenado do jeito certo é o mel. Se existe outro, ainda não descobrimos. Isso porque ele contém uma alta quantidade de açúcar e possui um baixo teor de umidade. Uma enzima criada pelas abelhas também age como conservante, pois impede o crescimento de bactérias. Claro, se você armazenar o produto do jeito errado e o expuser a uma umidade maior, ele pode estragar, mas o mel que fica selado e armazenado do jeito certo não tem prazo de validade. Se você está ingressando agora no mundo da culinária, saiba que não é possível cozinhar muito os cogumelos. É que eles contêm um polímero chamado quitina. Essa substância permite que continuem duros mesmo após serem cozidos por alguns minutos ou 1 hora. Ei, jogue um pouco de manteiga e alho, todos comerão felizes da vida. Por que será que a esquerda e direita são tão importantes nos fones de ouvido? O som se movimenta bem devagar. O eco é um bom exemplo disso. Tente gritar em direção a um prédio distante para ouvir sua voz ser ecoada com um leve atraso. Os sons se movimentam lentamente o suficiente para que o cérebro possa detectar a diferença de tempo entre o que chega em cada ouvido, mesmo se a diferença for mínima, como 10 microsegundos. Isso é chamado de diferença interaural. Se seu amigo estiver falando à sua direita, seu cérebro sabe que o som está vindo daquele lado porque demora um pouquinho para chegar no ouvido esquerdo. Por isso, a música estéreo traz a ilusão de que o som vem de direções diferentes, e os fones aumentam essa ilusão, já que levam o som diretamente para seus ouvidos. Se os fones estiverem trocados, os sons da frente parecerão estar vindo de trás e vice-versa. Você não perceberá uma grande diferença no áudio mono, mas com um som estéreo atrasado, assistir a um filme certamente será perturbador. Você já parou para pensar como o carregamento sem fio funciona? Os elétrons são muito inteligentes. Se você os empurrar ao longo de um fio, vai obter eletricidade. Se enrolar esse mesmo fio, terá um campo magnético, que explica por que os motores elétricos têm propulsão. A eletricidade é induzida na segunda dobra do fio quando você coloca uma dobra próxima da outra, com um núcleo de ferro compartilhado para direcionar o magnetismo. É assim que os transformadores mudam de voltagem. Suponhamos que você pulse elétrons pela dobra do fio e depois coloque outra dobra um pouco mais afastada. Nesse caso, pode colocar um emissor em uma base de carregamento, enquanto a antena receptora está em um celular. Aí, seu celular precisa estar dentro de certo raio de alcance para que isso funcione. Existe um lugar onde é possível mergulhar entre 2 continentes. Ele se chama Silfra e fica perto da Islândia. Trata-se de uma fenda formada entre 2 continentes por causa de 2 placas tectônicas que sempre estão se repelindo. Essa é uma maravilha geológica e um local muito visitado por aventureiros.
Em alguns pontos, o espaço é tão estreito que dá para tocar a Europa e a América do Norte ao mesmo tempo. As girafas não dormem apenas meia hora. Isso é um mito no qual muita gente ainda acredita. Na verdade, elas passam cerca de 4 horas e meia dormindo. E isso não é muito incomum para a maioria dos animais que ficam ativos durante o dia. As girafas geralmente se deitam para tirar pequenas sonecas de vez em quando, que duram cerca de 11 minutos cada. Por que a pizza que sobrou do dia anterior tem um sabor tão bom? Apenas uma noite na geladeira e deixa com um sabor especial. É que ela mantém sua estrutura quando não está mais quente. A camada de tomates não permite que a gordura do queijo afunde na massa. E a temperatura dos alimentos que comemos também afeta a nossa percepção de gosto. Comidas frias geralmente têm um sabor menos intenso. Temos canais sensíveis ao calor em nossos receptores de sabores amargo e doce. E se a temperatura estiver entre 15 e 35 graus Celsius, eles se abrem mais, acionando uma reação em cadeia que envia fortes sinais para o cérebro. Se a temperatura estiver mais baixa, esses canais quase não se abrem, o que significa que os sinais também serão fracos. A temperatura não afeta nossos receptores de sabores azedo e salgado, então a pizza vai parecer mais salgada e saborosa. Temos mais uma curiosidade para quem adora comer. Sabia que alguns estudos confirmaram que os sanduíches triangulares são mais gostosos do que os retangulares? Parece que os triângulos nos dão mais recheio por mordida. Um sanduíche triangular tem 2 cantos de 45 graus. Assim, você consegue chegar ao meio dele com apenas 2 mordidas. E o centro geralmente tem mais recheio, né? Depois disso, ainda tem uma terceira mordida perfeita, sem borda, já que você chegou ao meio. Isso me deixou com fome. Os calçados feitos no fim do século XIV e no início do XV podiam ter até 60 centímetros de comprimento. As pessoas costumavam usar sapatos de bico fino, principalmente no século XII. Algumas centenas de anos depois, eles continuaram populares, mas se tornaram mais compridos. Os fabricantes enchiam as pontas com cabelo, musgo-lã e até grama. A presa do narval é na verdade um dente invertido. Essa criatura se enquadra na categoria das baleias. Mas ao contrário delas, o narval possui um chifre grande, ou melhor, um dente parecido com uma pele, pois tem muitas terminações nervosas. Dá para ouvir o barulho do vento em Marte. Através de sensores da sonda InSight da NASA, que pousou sobre a superfície marciana, pesquisadores gravaram os primeiros sons dos ventos sobre o planeta por meio de vibrações. Mas apesar de estarem dentro do alcance humano, ainda seria necessário usar algum fone de ouvido potente para conseguir ouvi-los. O recorde mundial de maior tempo que alguém conseguiu prender a respiração debaixo d'água é de 24 minutos. Em treinamento, um humano comum consegue ficar cerca de 90 segundos submerso antes de sair para respirar. Mas em 2016, o mergulhador livre profissional Aleix Segura Vendrell bateu esse recorde insano. Sabia que as borboletas não sentem com a boca o gosto do que comem, e sim com os pés? Quando uma borboleta se aproxima de uma planta que deseja comer, usa os sensores dos pés para identificar se o vegetal é comestível. E os receptores que ela tem ali são 200 vezes mais fortes que nossas papilas gustativas. Sabia que é possível identificar os leões por meio de seus bigodes, assim como fazemos com nossas impressões digitais? Cada um de nós possui uma impressão diferente. Da mesma forma, cada leão possui um bigode único. Se você não souber se os ovos da sua geladeira estão velhos ou frescos, encha uma tigela com água e os coloque nela. Se flutuarem, estão velhos, e se afundarem, significa que estão novos e bons para consumo. Apesar de muita gente ainda acreditar nisso, quando você encosta na asa de uma borboleta, ela não perde sua capacidade de voar. Não que você deva tentar fazer isso, mas mesmo se fizer sem querer, a borboleta continuará bem. Há escamas nas asas dela que, se forem tocadas, podem se soltar, mas isso já acontece naturalmente, não só quando ela esbarra em alguma coisa com as asas. Isso pode ajudá-la em situações difíceis, como quando está tentando escapar de teias de aranha. Há 2 partes do corpo humano que não possuem vasos sanguíneos, a cartilagem e a córnea, que cobre a pupila e algumas outras partes do olho. Por que a pele humana fica enrugada após ficar um tempo dentro d'água? Mesmo se permanecer só 5 ou 10 minutos dentro da banheira, você notará pequenas rugas se formando em seus pés e mãos. E isso provavelmente é o jeito que seu corpo encontra para não escorregar em superfícies lisas. O interessante é que as rugas que se formam são parecidas com o formato dos sistemas de drenagem de rios.
Apesar de alguns tutores pensarem diferente, na maioria das vezes os gatos não respondem quando são chamados pelo nome. E não porque não o reconhecem, mas porque não sentem vontade de responder. Essas criaturas fazem o que querem, então só vão parar de fingir que você não existe quando acharem que devem. E por falar em bichanos fofinhos, por que você acha que os gatos domésticos possuem patas brancas? Durante o processo de domesticação, que começou cerca de 10 mil anos atrás, as pessoas deram preferência a esses felinos por serem mais simpáticos. Assim, o tipo com meias brancas acabou prevalecendo. As nuvens parecem ser fofinhas e leves, mas na verdade são bastante pesadas. A maioria das cumulus, aquelas branquinhas e com formato bem definido, pesam incríveis 500 mil quilos. Todos nós temos um ritual para colocar o corpo para funcionar depois de acordar. Além de se exercitar e de tomar um banho quente, a primeira comida que você coloca dentro da sua barriga, faminta, pode definir como será o resto do dia. É por isso que é bom saber quais alimentos não são apropriados para comer de estômago vazio. Bem, pelo menos temos a banana. Esta fruta é uma ótima opção para um café da manhã rápido, né? Errado! Por mais gostosas e saudáveis que sejam, as bananas cruas podem fazer um caos no seu estômago se você comê-las no horário errado. Elas são ricas em magnésio, que pode causar problemas digestivos. Outra coisa, em alguns casos, essa fruta pode alterar a pressão sanguínea. Mas se você não abre mão da sua bananinha, tente misturá-la com aveia. Esse cereal cria uma camada protetora no estômago que previne a irritação causada naturalmente pelo ácido hidroclorídrico. As bananas caem bem com outros alimentos saudáveis, como mingau, pasta de amendoim, frutas secas ou nozes logo após acordar. O que pode ser melhor do que um croissant crocante e quentinho no café da manhã? Muitas coisas, na verdade. Bolos, salgadinhos, pizza e outras massas geralmente contêm fermento, que pode prejudicar as paredes do estômago se forem comidos em jejum. Além disso, produtos de panificação podem causar flatulência. Então não são alimentos ideais para se comer primeiro pela manhã. Mas você pode substituir o pãozinho branco por um integral. Aliás, essa é uma das melhores opções para o café da manhã. Esse pão é rico em carboidratos, que são muito importantes para uma alimentação equilibrada e para manter felizes as bactérias do seu intestino. Um copo de suco de laranja geladinho é a coisa mais linda de se ver no Instagram quando postam aqueles cafés da manhã chiques. Mas as coisas não ficam tão lindas dentro do seu estômago. Batidas ou sucos de frutas são ricos em frutose, que pode chocar e sobrecarregar o pâncreas e o fígado sonolentos. Apesar de serem boas a qualquer hora do dia, as frutas cítricas devem ser consumidas após a ingestão de alguma outra coisa. Caso contrário, são capazes de ocasionar muito mal ao corpo. A alta quantidade de frutose e fibras pode fazer seu metabolismo trabalhar mais devagar durante o dia. Especialistas também não recomendam comer mais do que 2 laranjas por dia, para evitar furacões dentro do seu estômago. Se você não consegue imaginar sua manhã sem frutas, coma um pedaço de mamão ou melancia. Eles podem ajudar a tirar as toxinas do corpo e deixar você mais leve ao longo do dia. Saladas frescas são ótimas na maioria dos casos. Mesmo assim, especialistas aconselham não comer vegetais crus com estômago vazio. Após um longo período de jejum, o estômago pode achar difícil digerir as fibras grossas. Então, se não quiser sentir dor e desconforto, coma sua salada um pouco mais tarde. Agora vamos falar da modinha de tomar água quente em jejum. Você provavelmente já viu um monte de variações. Blogueiras sugerem misturar um monte de coisas na água, desde suco de limão e sementes de chia até bicarbonato de sódio. Claro, cada uma dessas poções mágicas requer uma pesquisa separada e aprovação científica. Mas a maioria dos especialistas concorda que um copo de água pura em temperatura ambiente pela manhã é uma ótima ferramenta para estimular os movimentos intestinais e preparar o corpo para o dia. Por outro lado, não é recomendado tomar bebidas geladas de estômago vazio, pois elas podem danificar a membrana mucosa, fazendo seu sistema digestivo ficar mais preguiçoso ou, em alguns casos, causar desconforto e dores estomacais. Quanto ao seu cafezinho matinal, a regra é simples. Se quiser continuar saudável, jamais tome café em jejum. Ao fazer isso, estimula a secreção de ácido hidroclorídrico, que é prejudicial se ainda não houver nada no estômago para ser digerido. Além de provocar gastrite a longo prazo, isso também é capaz de desencadear muitos outros problemas. O café ainda aumenta o nível de cortisol, o hormônio que controla seu relógio biológico.
Isso ocorre muito rapidamente e o corpo precisa de um esforço extra para fazer tudo voltar ao normal. É por isso que especialistas recomendam tomar um café 1 hora após acordar. Mas você deve comer alguma coisa antes, nem que seja uma pequena fatia de pão. Se você gosta de iogurte com granola ou qualquer outro laticínio no desjejum, lembre de comer alguma coisa antes disso. O ideal é esperar 1 hora. Caso contrário, os laticínios podem danificar as bactérias boas que ficam no estômago e causar efeito contrário ao que se deseja. Mas essa recomendação não se aplica aos queijos. Se quiser um agradecimento do seu sistema digestivo, opte por queijo feta ou cottage. Essas gorduras boas são perfeitas para amanhã. Queijo de cabra também é uma boa opção. Ele é mais macio que a maioria dos queijos de vaca e tende a ter um teor mais alto de gorduras e minerais, além de menos lactose. Muita gente come chocolate ou barras proteicas no café da manhã, mas a verdade é que o açúcar processado é o campeão entre as piores escolhas. Qualquer alimento ou bebida com alto teor de açúcar deve ser evitado após acordar. Mas não corte o chocolate de uma vez. Ele pode ajudar a afugentar a tristeza matinal e a melhorar a energia do seu dia, além de promover sentimentos positivos, pois estimula a produção de hormônios responsáveis pelo bom humor. É por isso que uma quantidade apropriada de chocolate de alta qualidade após o café da manhã é benéfica para o seu bem-estar e ajuda a dar mais ânimo para encarar o dia. Tenha em mente que o chocolate amargo contém mais cafeína, enquanto o branco não tem nenhuma. Então, se quiser ficar alerta, opte pelo que tem 70% de cacau. Além de ajudar a acordar, também é um baú de substâncias preciosas como cálcio, cobre, potássio, antioxidantes e magnésio. A pimenta jalapeño pode ser deliciosa, mas não é uma boa escolha para o café da manhã. Vou explicar o motivo. Quando você come alimentos apimentados de estômago vazio, eles irritam as paredes estomacais e deixam sua barriga aborrecida. Então, se não quiser correr o risco de sofrer dores ao longo do dia, deixe a pimenta para o jantar. Pode parecer que qualquer alimento é prejudicial de se comer em jejum, mas não é o caso. Na verdade, há inúmeras opções seguras e saudáveis que ajudarão a melhorar o funcionamento do seu corpo. As oleaginosas, por exemplo. Esses saquinhos de energia são ricos em vitaminas, minerais, proteínas e ácidos graxos ômega 3 bons. Comê-las assim que acordar pode ser muito nutritivo. Elas farão você ficar cheio de energia ao longo do dia e ajudarão a comer menos. O consumo desses alimentos pode ajudar a manter o equilíbrio do pH estomacal. Mas é claro, a moderação é essencial aqui, pois oleaginosas são muito gordurosas. Especialistas aconselham ingerir apenas 1 porção por dia, o que equivale a aproximadamente 2 colheres de sopa. Outros recomendam deixá-las de molho em água da noite para o dia para que fiquem mais benéficas e fáceis de digerir. A mesma técnica funciona com tâmaras, passas e outras frutas secas. Se quiser melhorar seu peso e saúde, a escolha perfeita para o café da manhã é o ovo. Ele pode fazer você se sentir saciado sem ficar muito cheio, ajudando a controlar o apetite durante o dia. E, para completar, é rico em proteínas e possui poucas calorias. Apenas 2 colheres de sopa de gérmen de trigo antes do café da manhã lhe darão um monte de vitaminas e ácido fólico. Esse super alimento contém fibras dietéticas que ajudam o sistema digestivo a trabalhar suavemente. Dizem que também possui propriedades anti-envelhecimento. Aqui está outro super alimento famoso que pode melhorar tanto a digestão quanto o humor. Sementes de chia. Elas são mais benéficas quando consumidas de barriga vazia. Você decide se as prefere puras ou com água. Quando você ingere mel após acordar, acaba colocando o intestino preguiçoso para funcionar. Esse produto também pode aumentar a produção de serotonina, para ajudar você a se sentir bem ao longo do dia. Mas primeiro, certifique-se de que não tem alergia a ele.